Graça e paz, paz em Jesus. Hoje estamos com as nossas séries de leitura e reflexão, hoje com o livro do Levítico. Levítico capítulo 23. Capítulo muito importante para quem está ligado nas leis de Deus, ligado nos nossos tempos também. Este capítulo, ele continua tratando sobre as leis e, mais especificamente, o ritual das festas, o sábado. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Eis as festas do Senhor que anunciareis como devendo ser santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor, em todos os lugares em que habitardes. Páscoa e os ázimos. Eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciareis no devido tempo. No primeiro mês, no 14º dia do mês, entre as 2 tardes, será a Páscoa do Senhor. E no 15º dia desse mês, realizar-se-á a festa dos pães sem fermento em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no primeiro dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia, e não fareis trabalho servil algum. A primeira paveia ou feixe. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: Quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um molho de espigas como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse molho de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. Fará isso no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia em que o molho for agitado, oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano, sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de 2 décimos de flor de farinha amassada, com óleo, como sacrifício pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. E mais uma libação de vinho, constando de 1/4 de hin. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus. Esta é uma lei perpétua para os vossos descendentes em todos os lugares em que habitardes. Esse capítulo ele é um pouco extenso, né? Então vamos refletir aqui esse trecho. Lembrando que nós temos a rede social, né? Temos as redes sociais, temos os canais, o canal. Sempre eu deixo o link. Vou ver se dá para deixar. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês, ou, né, como o informativo do vídeo. E entre, né, para vocês saberem as sequências das nossas reflexões. A sequência, né, eu estou lendo desde o livro do Gênesis. E, apesar de sabermos que os livros não foram escritos em ordem, né, como está na Bíblia, mas a sabedoria, né, dos exegetas, né, dos escritores da Bíblia, deixou desse modo para ser mais fácil da gente ter a sequência das ideias, o que Deus pensa. Os livros, eles não foram escritos como está na ordem da Bíblia. Existem Bíblias que os autores
deixaram na ordem correta dos acontecimentos, né? São vários tipos de edições e algumas edições se encontram na ordem dos fatos, não na ordem, né, que está escrito, né, que eles formaram. Mas a sabedoria, né, pela sabedoria, estamos seguindo a ordem, né, que está na Bíblia. Então, nós estamos agora no Levítico. Então, entre lá, né, assista para saber do que se trata, né, porque as ideias elas vão evoluindo a partir de um certo tempo do vídeo, né? Assista, deixa lá o seu joinha, o seu like e se inscreva, porque estando inscrito no canal é mais fácil de conseguir ver mais vídeos, né? Os inscritos, eles têm cada fase, né, de acesso aos conteúdos. A inscrição, ela proporciona um acesso maior a todas as postagens. Essas leis de Deus, como está escrito aqui, elas são solenidades perpétuas. O que é a solenidade perpétua? Foi Deus quem instituiu. Por Deus, essas solenidades elas têm que acontecer desde sempre, até hoje, né? E aqui ele deixa frisado a Moisés que são leis para começarem a ser executadas com maior seriedade quando eles chegassem à terra prometida. Então, em Deus, se a pessoa fez a opção por Deus, né, essas leis elas têm que ser cumpridas, né? O povo de Israel considera Jesus como um dos seus, né? Os que têm conhecimento da existência de Jesus. Portanto, ele é tratado como um judeu igual a eles, né? E agora nós, como, né, povo do Ocidente, povo de denominação pagã, né, pela ordem cronológica que Jesus viu, né, os acontecimentos. Então, nós somos tratados como nações pagãs. Nós temos, né, que ser mais rigoroso ainda para nós, porque para nós só resta ser Jesus, único, suficiente Salvador. Quem quer entrar no reino de Deus, na nossa, né, na condição que as nações estão se encontrando agora, tem apenas que ser Jesus, o único e suficiente Salvador, e ter em seu coração a paternidade de Deus, né? Deus como Pai, né? Ter no coração o anseio pela paternidade de Deus. E esses fatos aqui tende a acontecer até hoje, essas festas, né? Nota-se aqui que na Páscoa e os ázimos, a primeira festa que Deus instituiu foi a da Páscoa, né? Que é a celebração do cordeiro, de comer os pães ázimos, né? Os molhos, né? Todo aquele ritual que nós podemos ver quando lemos desde o livro do Êxodo, né? A partir do livro do Êxodo começa a instituição da Páscoa. Êxodo, capítulo 14 em diante, começa a ser tratado sobre a Páscoa. E todas as festas que Deus instituiu, elas têm uma duração de 7 dias. Algumas se descansa num dia, outras se descansa no primeiro e no 8º dia, né? Mas sempre são voltados a 7 dias, para simbolizar o tempo da criação de Deus e o dia do seu descanso, pois Deus considera o homem imagem e semelhança, né? Essas festas, elas têm que ser, né, observadas e, como é em Deus, né, ser feita do jeito que Deus manda. Mas tem um detalhe. Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, já deixa bem claro aqui que as pessoas têm que humilhar, né, a alma.
Deus é sábio e ele sabe que muitas pessoas lhe são desobedientes e como salvação já naquela época, sem haver ter vindo, né, Jesus, ele já prescrevia a humilhação da alma e naquele tempo, para eles poderem, né, terem um favor diante dele, em sua sabedoria infinita, em bondade infinita, ele mandava que o sacerdote pegasse, né, as primícias e agitassem diante dele. Não para provar que era aquele tempo, pois Deus tudo sabe, mas para quem ler, quem saber que já aconteceu isso, né? Deus não precisa que se fique agitando nada na sua frente para ele ver que está nesse tempo, está no outro tempo. Pois Deus conhece todo o tempo, porque ele é o Criador de tudo, né? E aqui, Araão, né, e Moisés, quando eles tinham lá, né, quando fosse a ceifa, né, no versículo 10 aqui, quando tiverdes entrado na terra que vos dei, que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um molho de espigas como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse molho de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. Fará isso no dia seguinte ao sábado. Então, isso aqui Deus já sabia, né? Tem também, apesar disso, esse fato aqui, ele lembra, né, como nós sempre vemos à luz, né, de outras passagens bíblicas, o fato do sacrifício de Abel, né? Essa parte das espigas ficou na impressão de Deus, pois o sangue de Abel gritou da terra, né? Ficou na impressão de Deus o sangue. Deus aqui, ele diz que tinha que agitar, mas ele sabia, em sua onisciência, onipresença e onipotência, qual era o tempo das coisas, né? Mas é por isso que ele manda fazer isso aqui, pois a impressão da morte de Abel ficou muito, né, ficou muito diante dele, né? O sangue de Abel. Caim matou Abel num ato traiçoeiro, num ato de inveja. E é por isso que Deus mandava o sacerdote agitar a espiga na frente dele, né? Para lembrar, né, o sangue derramado de Abel. O sangue de Jesus foi mais eloquente, mas até aquele momento, pois Deus era o próprio Jesus, né? Ele mandava agitar, né? Mas ele sabia já que aquela época, tanto é que ele, quando ele conversa aqui, ele fala, quando entrares na terra prometida. Se ele não soubesse qual hora que era aquilo ou não, ele já podia falar, vocês que estão na terra prometida, né? Então Deus, ele tudo sabe. Ele não tem necessidade de avisar, estamos nesse tempo, estamos em tal lugar. Deus, ele sabe. Ele apenas gosta de ter uma intimidade, né, com os seus eleitos, de ter um diálogo e que as pessoas usem, né, de sintonia com ele, né, que as pessoas usem de reciprocidade na comunicação. E isso agradava, né? Aqui tinha também esse ritual, ele teria que ser feito no dia de sábado, né, que é o dia do repouso. Tanto dia de repouso e dia de cura. Esse ritual aqui simboliza a cura, porque aqui está falando para que eu vos seja favorável. Então, com esse ritual, Deus deixaria, né, os seus eleitos saudáveis, né, saudáveis, com todos os parâmetros necessários para estar diante dele e realizar, né, a obra que ele tem em sua mente, né, em seus desígnios. E também aqui tem, né, ajuntando a esse sacrifício, uma oferta de 2 destes de flor de farinha amassada. A flor de farinha é a parte mais leve da farinha, né? É uma parte nobre também, né, e leve. E tudo teria que ser passado pelo fogo
como agradável sacrifício, né? De odor agradável a Deus. Simbolizando que quando fizesse esses atos, Deus poderia descansar que, através desses atos, a promessa estaria quem fizesse esses sacrifícios na terra prometida dele, né? Na maior terra prometida que é do céu. Esse sacrifício pelo fogo simboliza: pode descansar, meu Deus, pois estamos, né, diante de vós, estamos juntos de vós. Isso que significa esses sacrifícios de odor, né, sacrifícios pelo fogo. Então, humilhar a alma e fazer, né, esse sacrifício. Muito ao contrário do que nós vemos hoje, né? Hoje nós vemos cada horror, cada atrocidade, né? E é por isso que Deus deixava, porque Deus sabia que tudo isso ia acontecer, né? Por isso que ele mandava executar esse sacrifício e agir desse modo, mostrando que somos diferentes das pessoas, né? De quem realizasse esse sacrifício, estava mostrando que era muito diferente da categoria das atrocidades de hoje, né? Muito diferente a atrocidade dos sacrifícios. Quem comete atrocidade, se tem um pouco de entendimento da Bíblia, pensa que isso era para fazer também, né? Mas não, aqui Deus mostra a diferença entre uma coisa e entre outra. E isso em todos os lugares que eles habitassem. Aqui Deus deixa claro, né? Até as pessoas que fossem dispersas, de dispersação, elas teriam que realizar esse sacrifício. Como estamos muito distante, né, da pátria, né, da pátria original, somos, né, salvos por Jesus, e em Jesus esse sacrifício, né, não tem muito como ser feito identicamente, até porque a obra de Deus, como ele mesmo falou para os fariseus, né, que obra nós devemos fazer, né, que obras que é a obra de Deus, os fariseus perguntam para Jesus, daí Jesus já responde para eles: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Então, nós agora temos que acreditar em Jesus, porque a obra de Deus só é a obra de Deus mesmo, né? E ficou na impressão dele de quando ele criou o mundo, porque está muito diferente daquela criação, né, original dele, né? E ele sabe que está diferente, por isso que ele manda Jesus, e Jesus fala isso, né? Que né, qual que é a obra de Deus para que nós, né, façamos, para que acreditemos. Então ele diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Agora vamos, né, muito importante, também falando da festa do Pentecostes. Festa do Pentecostes, até hoje nós a temos, graças a Deus, né? Em nome de Jesus, nós temos a festa de Pentecostes, que é a festa que o Espírito Santo vem sobre nós, que ele habita em nós. É a festa que nós lembramos que somos evocadores do Espírito Santo em nossa vida, né? E naquela época já havia, porque o Espírito de Deus já pairava pela água, né? Na água, antes que ele terminasse de executar as suas obras, né? O Espírito dele já pairava sobre as águas. Vislumbrando também e deixando claro que quem escolher a Jesus como Salvador e o Espírito Santo como Senhor da vida e Consolador, estará, né, muito no começo, né? E quem está no começo para Deus está diante de Deus, junto de Deus, né? Porque o Espírito parava sobre as águas e era tudo puro, né? Então, quem escolhe ao Espírito Santo como consolador, testemunha diante de Deus e advogado, esse, né, está a um passo da eternidade, né? Está na eternidade mesmo, né? Porque o Espírito Santo, no começo de tudo, no começo da pureza, no começo da inocência, pairava sobre as águas. E aqui a partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia
em que tiverdes trazido um molho para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2/10 de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis com o pão em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, acompanhados da oferta e da libação. Este será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado, e como sacrifício pacífico, 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor. Com os 2 cordeiros serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Nesse mesmo dia anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizeres a ceifa em tua terra, não ceifarás até o extremo limite do seu campo e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixá-la-eis para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. O 7º mês. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis trabalho algum servil, e não oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. Não fareis trabalho. Versículo 25. Não fareis trabalho algum servil, e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia. Humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é um dia de expiação, em que deve ser feita a expiação por vós diante do Senhor, vosso Deus. Todo aquele que se não humilhar nesse dia será cortado do meio do seu povo. E todo que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio do seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Esta é uma lei perpétua para os vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, um dia de repouso, e humilhareis as vossas almas. No 9º dia do mês, à tarde, observareis um sábado, de uma tarde à tarde seguinte. A festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas o seguinte: no 15º dia do 7º mês, celebrar-se-á a festa dos tabernáculos durante 7 dias, em honra do Senhor. No 1º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil durante 7 dias. Oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia, e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene. Não fareis trabalho algum servil. Estas são as solenidades do Senhor, que anunciareis para haver santas assembleias, para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos, oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia, sem falar dos sábados do Senhor, de vossos dons, vossos votos e de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhido os produtos da terra,
Celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O primeiro dia será um dia de repouso, bem como o oitavo. No primeiro dia tomareis frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros da torrente. E alegrar-vos-eis durante 7 dias diante do Senhor, vosso Deus. Cada ano celebrareis esta festa durante 7 dias em honra do Senhor. Esta é uma lei perpétua para vossos descendentes. Celebrá-la-eis no 7º mês. Habitareis em barracas de ramos durante 7 dias. Todo homem de geração de Israel habitará em barracas de ramos, para que saibam os vossos descendentes que eu fiz habitar os israelitas em barracas de ramos, quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor. Então, a festa de Pentecostes é uma festa muito importante, né? Como eu já tinha dito. E nota-se aqui, por isso que é Pentecostes, por isso que nós dizemos, né? Que quem tem o dom do Espírito Santo sempre tem uma novidade para Deus. Porque desde aquela época, Deus falava assim, né? Dando as prescrições, como nós até hoje, o Pentecostes, a igreja, ela celebra 50 dias depois, né, da Páscoa, né, depois que Jesus sobe ao céu, né, e 50 dias depois, 7 semanas depois da Páscoa, né, que é o Pentecostes, como está prescrito aqui, né, a igreja observa como está prescrito nesse item aqui que Deus dá, né, um Pentecostes, a igreja católica, ela observa. E quem tem o dom do Espírito Santo sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa a acrescentar, desde trabalhos, né, trabalhos ao próximo, desde interpretação, como nós estamos fazendo aqui, como várias pessoas fazem, sempre tem alguma coisa a acrescentar da palavra de Deus, porque o Espírito Santo, ele vem e orienta a pessoa, e a pessoa pega e transmite aquilo, né, que o Espírito Santo manda fazer como novidade. Aqui naquela época, como o Espírito Santo ele ainda estava na fase de começo de gerenciamento de Deus, é por isso que temos sempre que estar atualizados, porque à medida que o gerenciamento de Deus vai se desenvolvendo, vai chegando ao termo, né, o termo, né, do gerenciamento, né, porque gerenciar é conduzir aquilo que você está, né, tomando conta até o termo, né, que é inevitável, porque quem gerencia, quando as pessoas estudam, né, a gerenciar uma empresa, no caso, aprende-se que nada é eterno. Então, ela tem, quando uma pessoa é uma administradora, um administrador, ela tem que se esforçar o máximo para que o fim daquela, né, por exemplo, o fim daquela empresa, o fim daquela fábrica, o fim daquela, enfim, o fim daquilo que ela está administrando seja, né, o menos doloroso para, né, as partes. Que um bom administrador, a empresa dele, ela vai conseguir, né, aguentar os reveses da vida muito mais tempo, né? Sabendo, todo administrador sabe que um dia a sua administração vai acabar, né, como ser humano, e sabe que aquela empresa também um dia ela vai se acabar, porque a única obra que é duradoura, que é eficiente, é a obra de Deus, né? E como somos, né, todos imagem e semelhança, a fábrica um dia fecha, né? Aquele estabelecimento um dia acaba, porém há o esforço de ir conduzindo da melhor maneira possível aquele final, né?
como a mesma tem a parábola de Jesus, né, do administrador infiel, que diz, né, o administrador, ele, né, fez uma má administração, chegou lá o patrão e falou assim, o que eu tô vendo, você está me enganando? Daí ele pegou, e muito esperto, né, não querendo se perder, ele foi ser desonesto, ele foi atrás dos credores, que ele tomava conta que ele administrava, e pôs lá que eles deviam menos do que aquilo que deviam, né? Então ele quis ficar numa boa, né, assim, de bom grado aos outros, né, que se saísse aquelas pessoas que, né, que trataram com o seu patrão iriam achar que ele era uma boa pessoa, né? Então o dono da fábrica pediu prestações de contas do administrador. Então essa palavra também entra nisso também, né? No que eu estou falando. Então a gente sempre tem que ter uma novidade. O Espírito Santo sempre tem novidade. Até que vai chegar o dia, né, que o Espírito Santo irá se juntar. Pai, Filho e Espírito Santo. E estaremos na glória de Deus junto com um Deus, as três pessoas em um só Deus, né? E aqui Deus falava, trareis de vossa casa, né? No versículo 16. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Então, por isso que evocamos o Espírito Santo para depois, né, do 7º sábado, começarmos o ciclo, né? Primeiro a igreja celebra, né, a Páscoa de Jesus, depois a igreja celebra, né, a ascensão de Jesus aos céus, e na semana seguinte, no tempo seguinte, ela vai celebrar o Pentecostes, né? Porque Jesus ele subiu aos céus, né? Se ascendeu aos céus, né? E Deus Pai mandou o Espírito Santo, que é o derradeiro consolador, aquele que está na terceira fase de gerenciamento de Deus, né? Deus começou seu gerenciamento, Jesus veio para alongar, né, para dar como um bom administrador, como nós mesmos dizemos, né? Ele veio, viu como que estava a vinha de Deus, né, a vinha do Senhor, e né, as palavras dele, os atos, os seus discípulos, todas as pessoas que seguem a Jesus vão ajudando a obra, né, a chegar num termo mais suave, num final mais feliz para quem ama a Deus, ama Jesus e ama o próximo, porque quando acabar a obra de Deus, quando for o descanso de Deus aqui na terra, porque Deus já descansou, quem estiver desavisado e não souber que Deus está descansando, terá um final muito doloroso, né? Por isso que temos que estar atentos ao gerenciamento de Deus, acreditar que Jesus foi o Salvador, né? Porque se Deus não tivesse vindo como Jesus à Terra, o gerenciamento de Deus, né, não seria sabido por quase ninguém, né? Até agora ninguém quase sabe disso, né? Ninguém sabe disso. Então é por isso que no final dos tempos será muito doloroso. Já vemos desde já muitas dores, né? Todos os dias a gente vê dores, né? Ver dores. Todos os dias nós vimos muitas dores, mas as dores, como de Jesus, os escândalos, as dores são inevitáveis, mas ai de quem produziu, né, esses escândalos, né? Então, o Pentecostes é isso. Daí aqui está dizendo que o sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Então, o sacerdote, ele é uma figura muito importante, né? Acrescentando na nossa reflexão, o sacerdote, ele é uma figura muito importante diante de Deus, pois ele, né, é aquela pessoa que vai guardando, é o tesouro, né? Ele vai guardando todas os sacrifícios, né? Todas as ofertas, todas as curas, né?
ele guarda, né, e agita diante de Deus, então ele é uma figura muito importante diante de Deus, né? Por isso que Deus os consagrou com óleo, com unção santa, com unção original, né? E também diz que não se pode fazer nenhum trabalho servil. É isso que até hoje não se pode fazer. E é por isso que o final dos tempos será muito doloroso, pois as pessoas não descansam, né? É, agora com a Revolução Industrial, que foi a partir do século XIX, né, 18, 19, não se há mais descanso, né? É fábrica dia e noite, né? Não é mais como antigamente. Então, por isso também, né? São os fatores, as modernidades, os serviços, as ciências, que no final dos tempos não irão servir de nada, né? E como tudo quando está acabando, né? Não serve, né? Como tudo nessa vida, até um certo ponto serve, depois não serve mais. Todas essas, né, essas modernidades, esses trabalhos, eles terão um final triste porque não se foi observada a lei de Deus, né, do descanso, né? Então é por isso que temos que ficar atentos, pois há certas invenções, né, que não são vantajosas, que não vai trazer nenhum benefício, né? É, são desobediências da lei de Deus, né? Não descansa, muita coisa não descansa, né? Antigamente que como pode se ler, tudo tem que ter um descanso, desde a pessoa até a comida, até antes de comer tinha que ter um descanso, né? O grão, né, torrado, não pode comer num certo tempo. Então, tudo isso no final dos tempos será, né? Tudo isso está pesando, né? Vai pondo na balança, até que quando arrebentar, né, a corda da balança, daí vai ser difícil, né? Imagine colocar um pezinho 6.000 anos, né? Que acredita-se pelo estudo, né? Pela própria palavra de Deus aqui, quando a gente lê aqui, quando chegar o final, né, dos 6.000 anos, quando chegar esses 6.000 anos, a balança vai arrebentar e, né? Como mesmo Jesus diz que, né, no final dos tempos, até as forças do céu serão abaladas, né? Então, simboliza a corda da balança que foi acumulando, né, nesses 6.000 anos. Então, as forças serão abaladas. Simboliza isso também, né? Quando as forças do céu forem abaladas, a corda irá arrebentar e Deus tenha misericórdia dos seus eleitos, tenha misericórdia das pessoas que, né, que optaram, né, que optarão por ele nesse tempo, né? Que o tempo está chegando, mas por enquanto não está muito perto ainda. Está perto porque de 5.900 ou 6.000 anos, restam somente mais uns 100, 200 anos para o mundo acabar, né? Então, o tempo está abreviado porque as gerações derradeiras já estão aparecendo por aí, né? Daqui uns 50, 60 anos já haverá pessoas, né, que estarão aqui no final dos tempos, né? Não é difícil daqui uns 50, 60 anos começar já a ter as pessoas que estarão aqui no tempo final, né? E aqui diz, né, que quando for feita a ceifa, não é para ir até o extremo do limite do teu campo, né? Então tem que deixar, é uma regra de educação, né? Não apanhar tudo, deixar para o pobre e o estrangeiro, né? Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, aqui também está mostrando, pelo que nós entendemos, que nem toda agora propriedade, se pôr o pé na outra propriedade lá, leva tiro, né? E aqui não, né? Aqui as pessoas tinham misericórdia de, se entrasse um pobre ou um estrangeiro, era para deixar para eles é, se alimentarem, né, e sobreviverem disso, né? No sétimo mês. Então, aqui está falando das leis do sétimo mês. O sétimo mês, essas festas, elas são realizadas entre o mês de setembro e outubro. São festas muito importantes, né?
Esse sétimo mês aqui é muito importante, pois acredita-se que pode ser entre uma festa dessa que venha Jesus. Porque no livro do Apocalipse faz menção às trombetas, né? E Deus é Deus, Deus é a lei de Deus, tudo que acontece, todas as prescrições de Deus, elas se realizam. Nota-se as pessoas quando olham o tempo de Deus, né? Nós vivemos em Jesus, mas quando a gente presta atenção nas coisas de Deus, nós vemos que tudo isso se repete. E se a obra de Deus não foi obedecida, há catástrofes horríveis por causa disso, né? Então, em Deus, quando se usa, quando aparece a iniquidade, né? Porque quando não acontece como é no tempo de Deus, houve uma iniquidade. E o resultado da iniquidade é doloroso para todo mundo, né? Por isso que Jesus, ele veio, ele manda as pessoas, lutarem, não se contentarem com as maldades, com as iniquidades, porque a iniquidade, ela é prejudicial até para o iníquo. A iniquidade, ela destrói até o iníquo, né? Além do iníquo fazer mal para o outro, o mais prejudicado é ele mesmo, né? Então é por isso que é muita catástrofe, né? Muita iniquidade, nada sai de bondade, né? Então quer dizer, só sai porcaria, né? Só sai porcaria na iniquidade. Nada bem feito, só desastre, só... Então a iniquidade, ela é prejudicial ao iníquo e para quem é vítima da iniquidade, né? E aqui, nesse sétimo mês, tem a Assembleia Santa com o som da trombeta. E aqui, nesse capítulo 23, a gente já nota o Apocalipse, né? No Apocalipse terá, né, a expiação dos pecados, que vai ser quando Jesus separará, né, os bodes das ovelhas, como a próprio sacrifício que mesmo fala, né, que era para ofertar os bodes para expiação do pecado, né? Nós vamos falar do bode aqui no versículo 19, né? Oferecereis também um bode pelo pecado e como sacrifício pacífico 2 cordeiros de um ano. Então, esse sétimo mês, acredita-se que será um dos meses em que Jesus virá e juntará os seus, né? Os que estiverem aqui, os que o aceitaram como único suficiente Salvador, os que estiverem esperando, pois nós já começamos a ver, né? Não é tão segredo a vinda de Jesus, né? Nós já começamos a ver, a gente que estuda, que ama Jesus, a gente já sabe o porquê, né? Vai recolher os eleitos. Terá, né, lá em Israel, as testemunhas, né? Que irão pregar o evangelho do reino, né? De novo, né? Para que possa acabar, né? E daí, nós que estivemos aqui, não teríamos, né, as testemunhas. As testemunhas, elas ficarão por lá, até porque a distância é longa, né? As testemunhas, elas vão estar lá pro lado de Israel mesmo, que é a terra de Jesus, para, né, continuarem. Aí haverá um resto que vai acreditar, né, e vai ser salvo, né? Haverá um resto que será salvo, né? Então, acredito que seja Moisés e o outro, não se sabe quem é o outro que será, né? Assim, com muita precisão. Moisés já é o mais cotado, todo mundo sempre acha a menção de Moisés nas leituras, e pelas leituras se chega à conclusão de que uma das pessoas que irão pregar será Moisés. E não sabemos, né, quem será o outro, e nós que estamos aqui no Ocidente, não teríamos, né? Acredita-se que não terá uma pessoa que está sendo mencionada na Bíblia que virá pregar para nós. Então, as pessoas daqui serão, né? Os que estiverem aqui serão pessoas mais espertas, mais inteligentes e mais sensíveis, né, à verdade de Jesus, e serão recolhidas juntamente com o resto do povo de Israel, e lá terá, né, essa mesma cerimônia que se encontra aqui no sétimo mês, né, que
Santa Assembleia, humilhareis vossas almas, oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, que será naquela época, será o sacrifício queimado pelo fogo, será o dia derradeiro, né? Esse sacrifício queimado pelo fogo, aperfeiçoado em Deus, em Jesus, na glória, será o dia da destruição, o dia do descanso de Deus. E essa festa aqui, né? No versículo 32, no 9º dia do mês, à tarde, observareis um sábado de uma tarde à tarde seguinte, simbolizando, né, o dia da criação de Deus. Houve uma manhã e uma tarde, né? Então, aqui simboliza, como eu disse mesmo para vocês aqui será já na glória de Deus, né? Como era no princípio, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, essa jaculatória que nós rezamos, né? Ela é por causa desse trecho aqui, né? Do versículo 32. Depois aqui tem a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, aqui Deus já está falando, Deus já vai, né, em sua administração, deixando já de lado aquilo que nós lemos, né, quem acompanha comigo o livro do Levítico, deixando um pouco de lado aquela festa dos tabernáculos que ele havia instituído logo lá no comecinho, né. Aqui ele já vai aperfeiçoando a festa e já vai sendo definido quem é né, quem optou por ele, né, e quem não optou. Aqui Deus já fala numa linguagem mais eletiva, né, já, com pessoas mais resolvidas, pessoas que ele já sabe que irão frutificar mais para ele. Ele já fala num outro tom sobre a festa dos tabernáculos, né. E aqui ele diz, o que nós vemos aqui, né, a festa dos tabernáculos, o procedimento da festa dos tabernáculos é no 8º dia. Versículo 36. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene, não fareis trabalho algum servil. Então é por isso, né, todas as vezes que as pessoas se reúnem no sábado, é uma assembleia solene, né? Há solenidades, né, como teve agora solenidade de Todos os Santos, tem a solenidade, né, de Pentecostes, né, como nós vimos aqui, a festa de Pentecostes é uma solenidade. Por quê? Porque desde os tempos de Deus, solenidade é uma coisa que já há desde sempre, né, que sempre já existiu. E Pentecostes é uma solenidade, Natal, né, é uma solenidade, Cristo Rei é uma solenidade, né, são várias solenidades que a igreja tem, mas a questão de encontro em sintonia com o Israel é o Pentecostes, né? A festa do Pentecostes e a Páscoa. São as que se encontram, né? As festas que se encontram em sintonia maior com Israel é a Páscoa e o Pentecostes, né? E a festa dos tabernáculos, nota-se que Deus pede para ser feito com casas de palha. Só que ultimamente, né, por ocasião da destruição, como Jesus mesmo já falou, como nós já lemos, como está ficando muito destruído. E a obra de Deus, né, perdeu, né, a obra de Deus perdeu o controle, né, porque Deus ele controlava tudo certinho e o homem veio para descontrolar, então, por obra do homem, não se pode muito fazer mais as cabanas de palha, porque senão voa tudo, né? Dizem lá para os lados de Israel que lá venta muito. E quem tem que fazer essa, né? Quem tem que continuar, né? Porque em qualquer lugar que um israelita esteja, ele tem que fazer essa festa de tabernáculo, participar dessa festa de tabernáculo, né? Para cá também, mês de setembro, agosto, venta muito, né? São chuvas terríveis que tem, né? Então, não se faz, acho que tem até para cá, acho que ninguém faz isso. Costuma-se fazer a festa dos tabernáculos lá em Israel, né?
mas também, pelo que eu vi em lives, em programas, né, em canais, as barracas são feitas de plástico, de metal, né? Não se faz muito mais do jeito que está escrito aqui. Então, é isso. O que nós tiramos, né? O apanhado geral dessa reflexão são festas importantes, festas instituídas por Deus, portanto, o desfecho final, ele, né, está nesse capítulo aqui, em vários outros trechos que também mencionam, né? Mas esse capítulo 23 aqui encontra-se todo o desfecho da humanidade como um todo, tanto a humanidade em Israel como a humanidade para o lado do Ocidente. É um trecho muito importante, né? E fechando aqui, né, o nosso estudo, versículo 44. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor. Então, por isso que as pessoas também pensam que será Moisés nos últimos dias, né, que virá também. Então, gente, essa reflexão, ela pede para quem confia, para quem entende, para quem ama a Deus e se ama, né, e se ama, pede para humilhar sempre a alma, sempre evocar o Espírito Santo, né? E crer que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador e que não há outra salvação sem ser em Jesus e sem a evocação do Espírito Santo. Espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser.